Oi, gente, eu sou a Isa, essa é a Má e a gente está no Impressão de Mãe e a gente tem uma entrevistada muito especial, que é a Pamela Aires. A gente vai falar de empreendedorismo feminino e a gente vai falar de uma mãe de dois, uma super mãe de dois. Seja bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada por estar aqui, viu? Ai, muito legal. E a Pamela é empreendedora da Pudan, né? Esse produto que a gente tá louca pra experimentar, né? A Isa já experimentou, eu tô super ansiosa. E a gente vai conversar um pouquinho, né, Pamela? E eu queria, assim, contar aqui pro pessoal, porque você foi mãe muito cedo, né? Com 19 anos, né? Do seu primeiro filho. E é cedo para os padrões atuais, né? Ou assim, para as nossas... A gente tem amigas que tiveram filho cedo, mas a maioria... eu tive filho com 37, você teve com 37 também, né? Então me conta o que foi positivo e o que foi de negativo de ter filho tão cedo. Não foi planejado, né? Planejado por Deus. Mas assim, foi uma mudança muito grande na minha vida, posso te dizer, como pessoa e fisicamente também. Eu nunca me imaginei ser mãe, esse foi um engraçado. E quando eu descobri a gestação do Gabriel, mudou a minha visão de mundo. Então eu pensava naquilo que era agora, para hoje, e quando você gera um filho, você vê outros conceitos de vida, né? E principalmente a questão de ver milagrosamente o que Deus estava fazendo dentro da minha vida através do meu filho. Então assim, positivo, sendo bem prática, eu voltei da gravidez muito rápido. 3 dias eu já tinha voltado ao meu peso. Então, falando fisicamente, poxa, eu indicaria todo mundo ter filho novo. Mas a responsabilidade foi algo que foi bem difícil pra mim, pra lidar. Tão nova, né? Nova. E assim, quando eu tive o Gabriel, eu já namorava com o Tiesco há muito tempo. E a gente, vamos casar, vamos casar. Eu falei, não, espera, eu não vou casar porque eu tive um filho. A gente já tava nos nossos planos do casamento, mas a gente não quis correr, né? E eu optei por ser mãe presente, que, sabe, tá ali nos pequenos detalhes. Meus pais me ajudaram muito, me abraçaram muito quando eu tive o Gabriel, porque eu estava na casa deles, inclusive. Então, existem muitos pontos positivos. Na época eu olhei e falei, nossa, acabei com a minha vida, não, porque eu ouvi isso. Né? Eu fazia faculdade de design de interiores na época, eu trabalhava, não parei o que eu estava fazendo, eu só parei quando eu fui ter realmente ele, e aí realmente não tinha como, né? E também não quis optar por ir à faculdade com um bebê. Afinal, eu tinha decidido ser 100% mãe. Foi uma decisão minha, né? Conceitos. Então, assim, teve muitas coisas positivas, sim. Mas as negativas, não posso dizer que não existiram, né? As pessoas olhar pra você... Uma criança, praticamente, né? Com o bebê. Foi muito difícil, sabe? Os olhares negativos, sabe? Tipo assim, nossa, o que eu ouvi? Vai dar com a avó. E... eu simplesmente, na época, demonstrava não importar, mas, nossa, ficava arrasada, sabe? Mas uma coisa que minha mãe sempre falava, mãe, quando eu tiver o Gabriel, como vai ser? Ela falava, filha, e eu sou muito desastrada. Então, derrubo tudo, eu falo, vou largar a criança cair. Ela falou, no dia que o Gabriel nascer e você colocar ele no colo, só o seu colo vai funcionar. É um encaixe perfeito de Deus. O dia que ele nasceu, que eu lembro que eu peguei ele no colo, eu nunca esqueci, eu peguei ele no colo, tem até uma foto, ele encaixou, e foi assim, sabe, agora sim eu virei, mas que grávida, não, tudo bem, você tá gerando, mas quando você pega aquela coisa mais fofa, e eu posso dizer assim, não tô me auto-elogiando, enfim, mas eu fui uma mãe tanto, sabe, eu acho que isso tem mais a ver com a personalidade. Então quando eu gosto de algo e quero, eu vou com tudo, eu não sei nem como parar, eu acho que exagero um pouco. Então eu fui uma mãezona, com ele bebê, então assim, tem os lados positivos. Pode-se dizer que a maturidade veio, né, com a maternidade. Total, e a maneira de ver a vida. E aí nessa fase você não voltou a trabalhar, você ficou cuidando do Gabriel. Não, eu abri mão, fiquei em casa com o Gabriel.
E aí logo depois a gente decidiu casar, então assim, eu casei, o Gabriel tinha 1 ano e meio. Não, 1 ano e 1 mês. Então assim, eu decidi atendê-lo e estar ali com ele e não trabalhei com nada no primeiro momento com o Gabriel. E tem um detalhe que depois vocês vão entender, quando eu engravidei do Gabriel, eu tinha uma loucura pra comer pudim. Eu comi todos os dias da gravidez pudim, porque senão eu passava mal, eu deixava meu marido louco. Ele enlouquecia. Não importa onde você tá, você traz, porque eu passava mal. A atmosfera já tava ali, né, conspirando. A vida já estava mostrando sinais. O Gabriel veio me mostrar o sinal, né? Quem sabe? Maravilhoso. E aí veio o Pedro. Conta pra gente como foi a chegada do Pedro, como que foi o nascimento dele, o desenvolvimento dele, e você conta pra gente um pouco do diagnóstico. Esse foi, assim, uma parte bem chocante. Porque tanto do Gabriel quanto do Pedro, eu tomava todo o cuidado do mundo, assim, de verdade. Eu e ele sempre cuidamos, mas assim, e eu tinha o diagnóstico de, se o dia que você for ter nenê, você me avisa que a gente vai ter que cuidar do hormônio, porque provavelmente vai ser muito difícil, porque a família tem uma dificuldade de ter filhos, e o Tiesco também tinha uma certa dificuldade. Então, ter filho, assim, nossa, super difícil. E na primeira oportunidade eu engravidei. Do Pedro, a mesma coisa. E eu descobri a minha gestação do Pedro já com 4 meses de gestação. Dos dois foi bem tarde. O Pedro veio pra, aí assim, bagunçar a minha cabeça, porque eu já achava que eu era super mãe, sabia de tudo. E ele veio antes do meu casamento, assim, a gestação. Então eu tive o Gabriel com 19, o Pedro com 20. O Pedro foi um parto tranquilo, foi bem, sabe? Consegui ser mais organizado, porque do Gabriel a bolsa rompeu, enfim. Do Pedro não, eu organizei, ele veio no dia organizado. Só que o primeiro dia que o Pedro já nascido, ele chorou e ficou acordado a madrugada inteira. Geralmente o recém-nascido ele já fica bem quietinho, não, ele foi o tempo todo acordado e tal. E já foi uma coisa bem diferente. Eu já percebia que algo ali não estava certo. No terceiro dia de nascido dele, eu tive mastite. Então, eu tive que tomar antibiótico porque não cessava a inflamação com todas as questões paliativas e nada. E aí, quando a gente começou a inserir o leite, ele passava mal, ele chorava. E a gente sempre achou que era do leite, né? Então, a gente experimentou, acho que 15 tipos de leite, de latas de leite, vocês não têm ideia. Com um bebê de 1 mês, ele já tinha tomado 15 tipos de leite. E ele chorava muito. Então, até os 9 meses, o meu filho chorava, eu não dormia. Ele cochilava. Quando a gente fala, no primeiro mês a criança dá trabalho, mas ela dorme muito. O Pedro ficava o tempo todo acordado. Então, você imagina eu com o Pedro e um bebê de 1 ano e 6 meses. Nossa, é muito perto, né? E assim, eu lembro até hoje, assim, às vezes eu me emociono, porque um dia o Pedro chorava no meu colo e o Gabriel chorando na minha perna. Tipo assim, o Gabriel não aguentava mais, ele viu o irmão chorar e ele também queria colo pra acalmar ele. Então, assim, a vinda do Pedro foi feliz, foi um filho que eu aguardei, que eu gerei assim, mas foi bem difícil, bem difícil. E você ainda é uma menina, né? 20 anos de idade. E aí, o que acontece? Quando o Pedro veio, dessas circunstâncias, a gente foi aos médicos. O que aconteceu? Porque ele só chorava. Ele gritava muito. E aí, ninguém sabia o que era. Sabe? Então, o Pedro fez uma bagunça boa, mas no início foi um caos, né? Assim, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Mas foi bem difícil. Com 2 filhos e nova. E você sentia que tinha alguma coisa ali, diferente. Coração de mãe não nega, né? Então, assim, eu ia pro médico, eu contestava muito. Falava, olha, ele chora, o Gabriel sempre muito calmo. Ah, não, mas o Gabriel é muito calmo, muito bonzinho, são personalidades diferentes. Você nunca ouviu? O médico até brincou, falou assim, ó, o último filho é o que mais dá trabalho, porque você não deixa de ser mais nenhum. Ele falava desse jeito pra mim. Aí eu falava, para, doutor. Mas a gente tinha esse pensamento. É uma criança agitada, hiperativa, mas nada além disso. Mas eu sempre achei que tinha algo diferente. Então, assim,
Pamela, ele não olhava no olho desde bebê, não sei te dizer, porque eu não amamentei. Então eu dei mamadeira. Então como que eu poderia falar que tinha alguma coisa? Como que eu falaria pro médico? Não, doutor, ele tem alguma coisa errada? Não, é uma criança hiperativa. E aí com 9 meses de idade, ele passou mal, ele começou a vomitar muito. E aí, resumo da ópera toda, ele, desde novinho, ele tinha refluxo, só que o refluxo dele era interno. Com 9 meses a gente descobriu que o esôfago dele estava todo queimado. Nossa. E aí a gente começou as medicações e com 9 meses foi quando ele começou a dormir. Dormir melhor, umas 5 horas direto, enfim. Então foi assim, uma outra vida, totalmente diferente, né? Então você acredita que assim, a gente falando aqui para outras mães, é realmente muito difícil o diagnóstico quando ainda é bebê, né? Muito. Naquela época, estamos falando de 9 anos atrás, ainda não se falava como se fala hoje. E aí a gente percebeu que tinha algo errado e aí descobrimos o autismo do Pedro com 3 anos e meio de idade. Foi um diagnóstico bem tardio. E aí, com a questão de como diagnosticar um bebê, naquela época, de jeito nenhum, não tinha como. No entanto, que o diagnóstico de autismo, na época, quando a gente descobriu, o doutor falou que com 7 anos que se dava um laudo. Então, hoje a gente... Hoje não. Hoje não é com 2 anos. Eu já ouvi falar que é com 2 anos que dá. E depende também do nível. Depende. Eu acho Os sinais, né? Porque de repente se é um outro nível, um nível mais avançado. Porque o autismo existem 3 níveis, né? O de suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Então, assim, o suporte 1, vamos dizer que é mais leve. E aí o 2, vocês já imaginam que vai elencando, né? E aí, assim, o Pedro na idade bebezinho não tinha como. Aí hoje eu olho os vídeos, eu já sei que ele tinha. Então, hoje você olhando pra trás... Tipo o quê? Dá algum exemplo? Ele fazia... que assim, pelo menos na minha casa, a gente sempre teve de brincar com o bebê de faz bichinho. Ele fazendo aquilo. O Pedro fazia muito tempo. Sempre. Mesmo que você não solicitasse. Porque a criança, quando faz gracinha, é porque alguém tá vendo. O Pedro fazia em qualquer momento. Então, existem... repetidamente? Muito. Tem crianças com autismo que ela faz o flap. Então, pra acalmar, ela faz assim. O Pedro gritava muito. Ele não falava, mas ele gritava muito, o tempo todo. Então, assim, a gente vai pegando algumas coisas. Ele andou muito cedo. Muito cedo. 9 meses ele já começou a dar os passinhos dele. Então, assim, e não falava com 3 anos e meio. E aí foi aí que você teve a virada. Eu preciso pesquisar. Foi com 3 anos e meio? No aniversário do Gabriel. E quando ele tinha... ele estava com 2 anos e pouco, a gente foi num ambiente muito barulhento. O Pedro virou outra criança. Ele gritava, ele se batia. Incomodou demais. Ele se contorcia, como se estivesse com dor, sabe? Horrível. E aí, acabou o aniversário, porque não tinha como. Entramos com ele dentro do carro, acabou. Tem alguma coisa errada. E aí a gente começou a perceber que... Aí começamos, vai no shopping. Mesma coisa. Então, o barulho para Pedro era um terror. Então, essas coisas... coisas... é um dos sinais do autismo. A sensibilidade. Porque o que acontece? Uma criança autista, só para te explicar um pouco, e às vezes alguma mãe pode falar, meu filho não gosta de barulho. É bom sempre investigar, porque eu aprendi que a criança autista, a sensibilidade auditiva dela é muito alta, porque ela não tem uma maneira de organização dela. Então, por exemplo, hoje a gente está aqui conversando, a gente tem o barulho do ar, da minha gesticulação, da luz, tudo isso faz barulho. Ele ouve tudo na mesma frequência, no mesmo grau de audição, enfim, aumento do som. A gente, quando conversa, você prioriza a minha voz. Então, minha voz, ela sobressai a tudo, porque você está concentrada no que eu estou falando. Como se a gente fizesse um ajuste. A gente faz. A criança que tem autismo, no caso do Pedro, não tem. Então, no caso dele, ele gritava para tentar se organizar nesse ajuste. Então, assim, geralmente a criança que tem autismo, ela é muito sensível a barulho. E isso eu digo de todos os graus, né? Então, assim, a gente vai observando que cada criança, ela é única, nós somos únicos.
E, como a gente estava até falando, eu brinco assim, o cardíaco não tem cara, o autista também não. Né? Então, assim, o diabético não tem cara, então o autista também não tem. Mas, e ele é um ser único. Não é porque ele é autista que ele vai ser padronizado. O autista é assim, assim, assim. Tem autista que talvez a sensibilidade não seja tanta, mas talvez a sensibilidade, a questão alimentar é muito alta. Então, são características de cada um dentro do autismo. E Pamela, para você como mãe, quais são os maiores desafios? Tanto assim em relação do relacionamento dos dois filhos com vocês, do dia a dia, da rotina familiar, da escola, quais são os desafios diários? Sim. Falar que a gente trata os nossos filhos iguais, isso não é verdade. Porque isso, não tô falando porque o Pedro tem autismo e o Gabriel deixa de ter. A gente sempre dá atenção para aquele que precisa mais naquele momento. Isso é um fato. A gente se organiza sempre para darmos amor igual. Mas às vezes um precisa mais de tato e o outro precisa mais de aventura. Então, para cada criança, a gente dá aquilo que ele precisa. A nossa dificuldade é verificar isso. No meio desse caos de vida que a gente tem, né? Que não é um equilíbrio. A vida sobe e desce. Então, a gente precisa se organizar. E aí, o Gabriel teve uma época que fazia terapias na mesmo horário do Pedro, não junto, em momentos diferentes, às vezes eles se encontravam, porque nós percebemos que Gabriel entendia que nós estávamos amando mais o Pedro. Por quê? Porque o Pedro estava fazendo mais terapia, sendo cuidado pelos médicos. E ele perguntou pra gente, mãe, por que vocês levam mais o Pedro no médico e eu não? Como assim? E aí a gente explicou tudo, mas a gente entendeu que ele entendia que essa atenção maior do Pedro dentro da terapia demonstrava uma forma de amor. E aí eu incluí ele, e ele amou a terapia. Entendeu? Então assim, a gente tenta olhar da maneira das necessidades. Inclusive, agora me veio uma pergunta. A gente entrevistou uma psicóloga esses dias, né? E assim, esse tema de terapia mesmo, para criança, hoje em dia, assim, é tão mais... A gente fala mais disso, é tão mais comum, né? A gente vê criança fazendo terapia. E aí você acha que assim, é importante numa família que tem um autista, os outros também fazerem terapia para aprenderem a lidar com essas diferenças mesmo, né? Que tem de rotina, de dia a dia mesmo, né? Eu imagino que ele tem ali rotinas especiais para ele. Sim, o doutor que atendia ele quando a gente descobriu o autismo, ele falava assim, eu vou levar você nas minhas palestras, porque eu condenava a terapia. Eu falava que terapia não funcionava. Mas eu vi o Pedro, e o Pedro não tomava medicação, ainda não toma. Porque o que a gente gasta de energia com terapia, e não é só com o Pedro. Eu fiz, o meu marido faz, todos nós fazemos. Porque o autismo, ele tem uma demanda, assim, muito alta. Só que eu acho que o que mais dói em nós é o olhar dos outros para nós. As dificuldades. E as perguntas. Então, por exemplo, Pedro essa semana falou assim, mãe, eu tava jogando futebol, por que ninguém joga pra mim? E chorando. Ele não é bom de futebol. Mas se eu falar pra ele, filho, você precisa treinar mais. Ele é inteligente. Ele entende que ele não é bom e é frustrante para ele. Ele não sabe lidar com frustração. Então... Que é uma característica. E aí a gente, como mãe, a gente se mói. E aí o pai também se mói. Então, todo mundo precisa de terapia. Eu sou a pessoa mega a favor de terapia. Acho que todos nós precisamos. Os avós precisam de terapia. A família precisa. Porque não é um choque só para o pai e para a mãe. Sabe? Quando a gente descobriu o que eu ouvi de familiar. Você está procurando doença no seu filho. O que você está fazendo? Sabe? Nossa, o que eu ouvi. Você acha que tem uma negação, assim? Total. Negação generalizada. Sabe que eu queria que você falasse um pouco desse diagnóstico? Você não contou ainda. Como que foi? O que o médico falou? O que ele percebeu? Quando a gente foi em uns 4, 5 médicos lá em Cuiabá, que eu era de Cuiabá na época. E eles não fechavam o diagnóstico, não falavam nada, falavam pra mim voltar quando ele tinha 7 anos, só que eu via meu filho batendo a cabeça na parede, não sentindo dor. Gente, o que eu vou fazer? Qual é o médico adequado para fazer o diagnóstico? É Neurologista. Existem
terapeutas que podem, dentro da legislação, mas no meu caso, eu fui a um neuro, porque eu fui a pedagoga, fui em vários até, porque eu não sabia que ele tinha autismo. Sim. Então eu fui em vários médicos. Tá. Foi em fono, então elas têm condições sim de fazer o diagnóstico, mas o neuro, ele vai fazer exames mais específicos, porque dentro do autismo geralmente vem outras questões, sabe? Questão motora, neurológica. Então, quando eu cheguei no neurologista, foi o que resolveu. Que foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Eu vim em São Paulo. Na época. Nos outros que você foi, não conseguiram chegar no diagnóstico. Não, rodava voltar depois. Porque o Pedro dava. Pedro, se vocês conhecerem, até no meu Instagram vocês podem ver. Então, vários não tem cara de autista. Como eu falei, autismo tem cara, mas ele também não tem um perfil. Porque ele vai chegar aqui alegre, oi tia, tudo bom? Sempre muito sorridente. Então é uma maquiagem. Só que quando você entra no dia a dia, nas frustrações, você vê um nível muito diferente. Né? Então ele engana muito. Então os médicos olham pra ele olha no olho, ele faz isso, ele faz aquilo, né? Então assim, o Pedro olhava no olho, mas tem pontos que o neurologista explicava. Uma criança com 6 anos, ela tem que manter o olhar. Uma criança com 3, ela olha 1, 2, 3 e pode brincar. Cada nível é diferente. E isso os médicos lá onde eu busquei não sabiam. Então eles falavam, ele olhou 1 segundo, tá tudo certo. Não era isso. Então assim, e eu via meu filho em sofrimento. O que nós fizemos? Viemos para São Paulo. Na época a gente veio com o melhor neurologista que podia. Porque eu com mãe não aguentava mais o sofrimento do meu filho. E na época a gente não tinha um tostão no bolso. E a gente se virou com o que a gente tinha e veio. E esse médico mudou a minha vida. Não foi a do Pedro. Porque ele me fez enxergar uma criança totalmente diferente do que eu lia a respeito do autismo. Então, quando a gente chegou lá, o Pedro não falava nada. Com 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ele não abria a boca pra falar nada. Ele falava e só. A gente chegou lá, tinha um cubo. Gente, eu nunca esqueço. Era um cubo com cores escritas. Tipo, yellow, com a cor rosa. Escrito em rosa. E a estrela. E aí, red, com a cor em amarelo. Ele sentou do lado do doutor e ficou mexendo enquanto eu conversava. Aí ele não fala, né? Red. Só pra te sacanear. Aí o doutor falou pra Eu mim, falava até então. ele não fala. Aí eu, doutor, eu não tô mentindo. Porque meu filho quando tá doente, que você vai no médico, ele tá lá morrendo. Aí você chega no hospital e Super tá animado. parecendo aqueles meninos de circo, pula, enfim. Aí eu, então, até agora ele não falava nada. Aí Ele fala só inglês. E ele tava lendo, ele não tava falando a sim. cor, ele estava lendo o que estava escrito. Aí ele, não, peraí. Aí ele pegou um papel e pegou uma caneta rosa e escreveu yellow. O que tá escrito? Aí ele falava, yellow. Que cor que é esse? Pink. Ele falava, Pamela, tem alguma coisa aqui. E começou o trabalho. E aí lá dentro do diagnóstico, é um diagnóstico clínico, tá? Assim, a gente faz todos os exames possíveis. Então, eu fui no otorrino, eu fui pra ver toda a parte aqui, pra ver hormônio, tudo que você imaginava, você tira pra falar assim, não. Então, não tem nada, vamos ver então uma questão neurológica. Ele fez vários exames neurológicos, geralmente não dá nada. Que aí, clinicamente, eles fazem. É clínico. Assim, hoje, com o avanço, tem já alguns exames que saem. Mas são muito difíceis e pouco acessíveis. Então, é muito clínico. Então, ele começou a fazer uns testes lá. Então, por exemplo, na hora de atender ele pegou o Pedro. Já ficou nervoso. Pedro, eu vou pegar na sua mão. Ah, como assim? Ele falou, ele não gosta de ser tocado sem ser avisado. Eu falei, gente, não. Aí ele começou a fazer motor, a fazer questão, enfim, tudo que ele podia fazer ali e fazer as contestações com o Pedro. É um atendimento com a criança. Os pais ficam só olhando e já com todos os diagnósticos que a gente já tinha recebido. Então, assim, quando a gente saiu de lá, a gente já saiu com o diagnóstico. Você saiu aliviada? Não. Não? Não. O autismo, eu já cheguei a te falar uma vez no Instagram e pretendo já falar mais vezes que o autismo é como para a mãe e para o pai, é como se você tivesse recebido um laudo, eu acho pesado, mas assim, como se alguém morreu. Você tem que lidar com luto.
Porque você não gera o filho assim, ai, tomara que ele tenha autismo, né? Que ele seja uma criança. Não, você gera seu filho assim, ele vai ter saúde, vai ser uma criança linda, porque pra mãe todo filho é lindo. Então a gente já, ai, vai ser lindo, saudável, vai brincar, vai fazer isso. Eu nunca desejei pro meu filho ter autismo. O que passa na cabeça? Você vem assim pensando, vai ter dificuldades, como eu vou lidar? O que vem? Primeiro porque hoje a gente tem o nosso médico Dr. Google. Então quando você coloca lá, Só vendo. só tristeza. Então quando eu recebi o diagnóstico, eu já sabia mais ou menos o autismo. Embora o doutor explicou tudo, ele foi fantástico. Ele me ensinou algo que eu quero ensinar para todas as mães. Ele falou assim pra mim, Pamela, você não tem que ser a mãe que aceita o autismo. Você tem que ser a mãe que rejeita. Na hora eu falei, que é isso? Ele falou assim, entenda, a mãe que aceita o autismo, ela vai aceitar assim. Ah, não consegue. Ah, é porque ele tem autismo. Ah, não, ele tem autismo. Você não educa ele? Não, ele tem autismo. A mãe que rejeita ele vai ser o melhor. Ele, com aquilo que ele tem, ele vai ser o melhor. E ele sabia que nós éramos cristãos. E eu acredito que ele não é. Porque ele virou e falou assim, esse Jesus que você crê, ele não veio para ser um modelo da nossa vida? Então você tem que ensinar o seu filho a ser como ele é. A tentar ser melhor para as pessoas, para o mundo. E saiba que o dia que você morrer, o mundo não vai ficar, ele é autista. Então você tem que ser a mãe que vai amar o seu filho como ele é. Mas ser mãe que vai fazer ele ser sempre melhor. Assim como você vai ensinar o seu filho mais velho. Assim como você faz com a sua vida. Então, quando você fala, né, quando a gente sai, ele foi uma bênção para mim, porque eu tive essa visão, mas você recebe um luto. Porque tudo aquilo que você sonhou pro seu filho, será que vai acontecer? Né? E eu ouvi, ele não vai ter família. Como que ele vai ser pai se ele tem autismo? E na época, e já vou dar um spoiler, a gente descobriu que meu marido tinha autismo. Só que até então, meu mundo tinha caído. Porque eu não tinha visto nenhum autista ter família. E aí quando a gente volta para Cuiabá, e a gente precisava de um neuro lá que nos acompanhasse, a gente foi numa neuro e eu levei, e minha sogra foi junto. E ela bateu o olho e falou assim, você trouxe seu filho aqui quando ele tinha 9 anos? Ah, foi. Peraí. Entrou lá, pegou um papel amarelo e colocou em cima. Nesse papel amarelo estava o nome do meu marido e com tudo que o Pedro estava, andar na ponta do pé, flepra, o Tiesco tinha. Olha. Isso pra mim foi um alívio. Porque eu falei, uai, se meu marido tem Uma vida normal, com todas as suas dificuldades, mas e ele tem família, e ele é inteligente, e ele dá conta, e ele faz isso. Meu filho também tem, porque quando você ouve autista naquela época, ele não vai ter sentimento, ele não vai ter família, ele não vai ter isso. Então eu ouvi muito isso. Então quando eu olho pro meu marido, eu falo, ou seja, é possível, dependendo do grau, do ambiente que ele é, né, formado. total. Pamela, eu lembro que você falou uma vez que tem uma questão de você dar remédio e não dá, e aí ele... Então, eu tinha, com o Pedro, o doutor, quando veio aqui, ele falou, Pamela, a gente dá medicação, e eu não sou contra, eu sou super a favor, mas o Pedro tá muito novinho, uma hora ele vai ter que tomar. Só que como ele tá muito novinho, e vocês são pais novos, na época eu tinha 23 anos, a sua balada vai ser cuidar de filho e vai fazer com êxito, que eu sei que você vai dar conta. Então, ele vai fazer terapia, ele fazia terapia 40 horas por semana, de segunda a sábado. Nossa, muita. A gente vivia dentro de clínica. Você vai levar ele pra correr, pra fazer isso, porque você tem energia. Então, você vai fazer isso com ele. E quando chegar lá por 7, 8 anos, você volta pra gente ver se ele vai precisar de medicação. Então, porque o que acontece? No caso dele, ele já mascarava muita coisa do autismo. Com terapia e medicação, ele ia ser uma criança normal. E agora ele tá com quantos anos? Hoje ele tá com 9. E aí, ele já voltou lá e ainda ele tá sem medicação? Ainda tá. Mas hoje a gente enfrenta a questão da seletividade alimentar, que ele tá tomando agora uns suplementos, tudo, porque ele não tá comendo nada. Não, apetite. E não é falta de apetite. Ele não consegue. Hoje mesmo ele tava colocando na boca a ânsia. A textura, O cheiro. E ele tem o reflexo de Gag, que a gente descobriu recente. Que nossa, você imagina, eu como Pedro, para com isso. Ele
come pudã? Não. Ai, Pamela. Agora o Gabriel é o meu número 1. Ele é o cliente. Menina, lá em casa não pode ter pudã, não, porque senão o Gabriel detona. Ele fala, eu sou cliente do meu filho, porque eu nunca vi comer igual ele come. Mas o Pedro não come. E aí, assim, ele tem um reflexo. Então, o reflexo de gag é um instinto neurológico que nós temos pra gente não comer coisa que não é bom, né? Então, Sim. por exemplo, vai comer, sei lá, uma coisa... Espinho de peixe. Não, dá vontade de, né? Ou você tosse, enfim. E aí ele tem isso que não desenvolveu, então ele tem uma defasagem neurológica. E ele tem. Então, às vezes ele tá com muita vontade de comer e não consegue. E isso é frustrante. Sim. Entendeu? Então, assim, aí a gente agora tá fazendo um tratamento. Ô Pamela, sabe, eu tenho uma, assim, não sei, queria que a gente conversasse um pouco assim, falasse para outras mães, porque assim, um autista estuda numa escola normal, ele faz parte de um condomínio, então assim, a gente às vezes não sabe lidar, porque eu imagino assim, você chegou lá no consultório e você aprendeu que ele precisava ser avisado para tocar. A gente que não tem um filho autista também não sabe dessas coisas. Então, assim, o que a gente pode falar pra gente ser o mais inclusiva possível? Por exemplo, quando uma criança autista tá brincando no parquinho e às vezes ela tem até um grau severo e a gente fica meio sem saber como se comportar. A gente tenta, por exemplo, tento não ficar informando que ele tem autismo, né? Até pra ele não se autorrotular. Sim. Eu sou autista, por isso eu não consigo, enfim. Primeira coisa são os olhares. A gente vê muita mãe, não brinca com ele não, porque ele não sabe brincar. Você já viu? Coisa. Com certeza. Mas é porque, às vezes, as pessoas Elas não ficam sabem com medo, lidar. não é preconceito, é medo. E assim... Você dá bom dia, não dá bom dia. Será que eu chamo? Então, assim, eu sempre falo assim, chama pra brincar. Eu, como mãe, eu sempre vou estar por perto. Então, hoje não mais, porque o Pedro sabe se virar. Mas, o que eu falo para as mães? É o que a gente faz em comunidade. Tratar os outros bem, com educação, sabe? Se a criança não consegue, eu sempre falo assim, às vezes ele fala, o fulano não consegue. Ensina ele, filho, tenta ajudar, sabe? Porque, vou falar para vocês, o maior resultado de terapia sempre foi com outras crianças. Olha, Sempre. legal. E sempre vai ser. E tem desafios na escola? Com certeza. Com certeza tem. Tem em diversas áreas. De relacionamento ou de... Por De exemplo, relacionamento, sempre. Porque o autista, a maior dificuldade dele é social, né? Assim, existem vários tipos de autismos, como eu disse. No caso do meu filho, ele tem hiperlexia. A questão do desenvolvimento de inteligência dele, o QI dele é bem grande. Tem crianças que não, que ao contrário, elas têm uma situação difícil, né? As mães enfrentam que elas não conseguem aprendizado, tudo. Então a gente fala de vários tipos de autismo. Então, o autismo nível 1 é um pouco mais tranquilo. Para as crianças um pouco mais severas, são outras questões mais difíceis, sabe? Nenhuma isenta a outra. Mas assim, a criança, tipo meu filho tipo 1, nível 1 de esporte, ele tem dificuldades em sociabilização. Então, quando você vai pegar as notas, são notas boas, mas ele tem a dificuldade de socialização. o que ele traz pra casa de questões, assim, de relacionamento? Ele não sabe brincar o que a outra criança quer brincar. Então, por exemplo, o amiguinho quer brincar de pega-pega, mas você só é salvo se encosta na blusa branca. Ele não vai entender. Agora, se ele tiver essa ideia, ele sabe brincar. Ele não sabe se colocar no lugar do outro. Ele não sabe se você tá... Assim, ele sabe que você tá triste. Pelo quê? Porque talvez não. Entendeu? Então, assim, a dificuldade, são essas dificuldades. Meu filho é o maior dedo duro da escola. Tipo assim, filho, não pode levar celular. Se ele vê... Porque a escola fala que não pode, mas tem pais que permitem. Ele chama a diretora, ó o fulano lá com o celular. Então, assim, pra ele é 880. Ele não entende que tem pais que não seguem regras. Então, jogo de cintura. E tá tudo bem. Então, assim, ele é bem... A Sofia, ela tem uma mega questão com gente que burla leis, assim. O Pedro, total.
Total. Então, assim, existem essas dificuldades, sabe? Rola bullying de coleguinhas? Muito, muito. O Pedro, no início do ano, a escola estava trabalhando justamente isso. Tinha meninos que estavam tirando sarro dele, porque o Pedro dá super bem com meninas, que as meninas, lógico, são mais amorosas, elas enxergam e tal. Os meninos não querem saber de nada, eles querem saber de futebol. Futebol, correr. E aí quando... Tem muito mais toque, o menino, né? Essa coisa da força, da menino agressividade. são mundos completamente... Enquanto a menina já tá falando de namoradinho, o menino... Ai, que nojo dessa menina. É essa fase. E aí, o que acontece? Quando a criança, o Pedro, não tá nessa fase dos meninos, de ai, que nojo menina, e brinca com as meninas de pega-pega, corre, né, que são brincadeiras unissex, vamos dizer assim. Sim. Começa a já dar um afastamento. E aí, às vezes, ele quer se envolver com essas outras crianças, com esses meninos. Ah, você é chato, você é burro, você não sabe jogar futebol. Começa a isolar ele. Então, vai fazer time de futebol, não tem, por quê? Ele não sabe, ele é bobo. Então, ele chegava em casa chorando. Chorando. E aí a gente relatava a escola, não, a gente tem consciência, a gente tá conversando com os pais. Mas um dia eu questionei a escola, tá, mas não tá dando certo. Como esse menino é? Como essa criança é? Geralmente é criança que sofre o bullying em casa. Que o pai, você é burro, você não sabe fazer, que apanha. Então como que eu vou lidar com o bullying dentro da escola se dentro de casa a criança sofre? E eu não tô falando de falta de educação, é de sofrimento mesmo. E não tem como a escola fazer tudo, né? A gente cobra muito da escola, real. Eu tenho consciência, eu vou até brincar com a escola e falar, ai, pelo amor de Deus, não fica com raiva de mim, mas se eu não contar com você, como que eu vou fazer? Porém, como que a gente faz para acabar com o bullying? Eu acredito muito no envolvimento dos pais na escola. De inserir os pais. Não é chegar lá e sentar e ficar ouvindo palestra. Um bate-papo. Isso que a gente está fazendo de ensinar, de falar. Porque o bullying ocorre com você tendo autismo ou não. Né? Então... Sim, isso que eu ia te falar. Porque muitas coisas que você relata, eu ouço essas histórias também e não, né? E são crianças que não têm autismo. São crianças maldosas. Eu não gosto de falar que são crianças maldosas. Não são crianças maldosas. São pais que talvez desatentos, porque o bullying, ele é repetição. É repetição. Quando é só uma vez, foi uma brincadeira de mau gosto. O bullying, ele se dá por repetição. Se o meu filho tá fazendo isso todo dia na escola, eu não tô atento ao meu filho. Tem alguma coisa estranha. Ou ele tá sofrendo bullying em casa, ou ele tá sofrendo na rua, ou ele tá... alguma coisa não está certa. A falta de atenção. Não existe criança ruim. E aí tem a questão de quem faz o bullying e de quem assiste, né? E esses que estão assistindo também não poderiam intervir, então tem muita coisa envolvida, né? E aí, o que acontece? Esses dias eu tava vendo no Instagram uma mãe ensinando a filha a combater com bullying. Eu entendo a mãe. Que você é feia, aí faz aquela cara, a menina faz a cara e tal. Você que é feia, olha você é assim, assim, assim. Respondendo o bullying. Eu entendo, e tudo bem, a gente não sabe a fundo o que está acontecendo. Mas o que eu tento ensinar pro meu filho? A não responder desse jeito. A olhar para ele e entender que ele está sofrendo. Infelizmente, filho, alguma coisa está incomodando. E não é você, é ele. Não é você o problema, é ele. Então, como a gente vai combater com bullying? Amando o outro. É difícil. Eu falo que a gente hoje não sofre. Você dá outra face, né? É uma coisa muito cristã isso. E é difícil. Ô Pamela, fala em desafios, né, do seu filho Pedro, que tem autismo. Sobre a questão do sono, é muito forte também. Você me contou uma vez que você tem todo qual seria a palavra? Você tem, antes de dormir, uma rotina. O que você faz para ajudar? Foi bem legal. Quando a gente descobriu o autismo, a gente não tinha, na verdade, a opção de dar medicação, pelo fato, né, da gente optar por fazer de uma maneira mais do dia a dia com ele ali, dos exercícios. E a gente começou a ir para um lado natural. Então, minha sogra, ela, na época, estava estudando sobre florais, a minha sogra sempre gostou dessas coisas. E ela, quando eles iam pra casa dela, ela tinha uma banheira de bebê ainda deles e tacava camomila naquela água. Eu tenho várias fotos deles na água. E aí, enfim,
ia, lava a casa, volta. Falei, gente, eu preciso fazer uma rotina, porque a criança autista, ela precisa... A criança normal já precisa de uma rotina. A criança autista, ela necessita e faz bem a organização dela. E a rotina dela tem que ser visível. E aí, eu comecei a fazer a rotina do sono. Eu sempre tive isso desde bebê com as crianças, de dar banho antes de dormir, a partir das 7, fazer... Mas as crianças já estavam maiorzinhas. Então, aí, o que eu comecei a fazer? Deu 7 horas, eles dormiam 8h30. 7 horas eles iam pro banho, mas não era aquele banho lá... Colocava na banheirinha com camomila ou lavanda e ficava lá com a luz. Aí o meu marido comprou umas... aquela que você escolhe a luz que você quer colocar. Desligava a luz do banheiro e ligava a luz colorida. Então a gente ia às vezes pelo azul ou pelo verde. E quando eu fiz design de exteriores, a gente estudou sobre a psicologia das cores. Então a gente sabe que cada cor ela representa algo no cérebro. Então a gente trabalhava muito isso. Então cada hora era um. E aí, tirava de lá, ia pro quarto em silêncio, sem conversar muito, ler uma historinha, orávamos e dormia. Aí pingava, né, a óleo essencial de lavanda no travesseiro. Minha casa ela é bem cheirosa nesse sentido, sempre gostei, porque cada óleo que você passa, tudo, ele também responde a algo, o corpo responde. E aí a gente tem essa rotina. Até hoje você tem essa rotina? A gente tenta. Porque agora, filho vai pro banho, não quero! Agora. Mas assim, sempre que quando eles são doentes, por exemplo, eu até tava falando pra Isa esses dias. Chuveiro, coloca um saquinho de organza com, por exemplo, folha de eucalipto, que é bom pra respiração. Joga lá banho quente. Lá em casa, a gente toma banho lá em casa igual macarrão, né? Fervendo. E aí a gente vai cozinhando. E aí, quando sai a água quente, sobe o vapor com cheiro. E ele faz bem ao rosto. E a camomila é a mesma coisa, a lavanda é a mesma coisa. Legal. Então, assim, a gente tem esse cuidado. E tem que ter rotina de sono. Eles sabem. Tem que ter hora, tem que ter organização. Na hora de deitar, a gente ora. A gente precisa estabelecer rotinas para qualquer pessoa, não é nem criança. Então, eles têm as rotininhas deles. Passa a lavandinha atrás do ouvido, no travesseiro. Tudo isso para melhorar o sono. E aí, assim, eu sempre estudei muito isso, essas coisas, né? Quando a gente fala de ter filho, não é só colocar o filho no mundo, né? Então, eu sempre estudei maneiras tranquilas e legais que eu possa inserir na vida deles, que vai ser bom, né? Não só para eles, indivíduo, mas como família. Então, lá em casa, todo mundo ama óleo essencial, ama cheirinho de erva, a gente sempre tem esses tipos de comportamento mais natural possível para ter uma vida mais leve. E Pamela, e como surgiu a Budan? Peraí, deixa eu só fazer uma pergunta antes de você mudar de assunto, que a gente vai mudar um pouco de assunto. No do autismo eu queria falar que a gente hoje fala assim muito, até o Marcos Mion acho que ajudou bastante por conta da história do Romeu e trouxe o assunto de uma maneira diferente para a sociedade. E eu sei que tem a carteirinha que hoje em dia as mães têm. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e os desafios que você tem no cotidiano da sociedade. Sim. Quando nós fomos fazer o RG do Pedro, hoje os RGs, quando você leva o laudo do autismo, ele já vem com símbolo. Só que No RG? No RG. Eu tenho até ele aqui, depois eu mostro pra vocês. Tá. E dentro disso, muito engraçado, né? Muitos lugares não aceitam de ter o símbolo lá. Eles querem a carteirinha de autismo. Então hoje o Marcos Mion, ele inseriu essa carteirinha, então ela existe hoje, né? E tem também as carteirinhas do estado. Então tem a carteirinha do estado de São Paulo, de Mato Grosso, no caso, que a gente tem, né? Então essa, dentro do estado, vale mais. Então assim, às vezes eu mostro a carteirinha, a carteira, o RG dele normal, mas a carteirinha, as pessoas já, não, peraí, já tem um outro sentido, né? E assim, não é difícil de fazer, é uma coisa bem fácil, mas... E ajuda no dia a dia? Ajuda. Nossa, ajuda, porque é uma maneira de você não ficar levando laudo pra cima e pra baixo, sabe? E qual que é o problema do laudo? O laudo, por incrível que pareça, o laudo do autismo você tem que ter ele sempre atualizado.
Meu filho nunca vai deixar de ser autista. Não Mas faz eu sentido, preciso né? atualizar. Então, assim, é bem complicado essa parte. Esse é um desafio bem chato. Que aí todo, assim, embora ele tenha o acompanhamento com o médico, doutor, atualiza o laudo porque eu preciso levar para a escola, porque o laudo não está atualizado. É complicado. Em relação a isso, você achou que mudou alguma coisa? Por exemplo, quando eles tinham 3 anos e meio, hoje eu vejo que tem vagas para autista. Quando ele não tinha nem shopping. preferencial para ele, quando a gente descobriu. É bem recente, sabe? É fila preferencial. Tem algo que a gente usa muito. 2 coisas. Eles têm direito a desconto do carro, isenção de IPVA. Isso é nacional, isenção de IPVA. Dependendo do valor do carro que você compra, você tem 30% de desconto, que eles isentam o IPI. Que mais? Enfim. Filas em geral. Não, esse aí, só você tá com a cordinha, isso é uma coisa bem legal. Ele Usa, é bem legal. Assim, o que a gente faz lá em casa? Usa nós 4. Porque meu marido tem, ele tem. E geralmente, quem tem autismo, o acompanhante usa, porque a criança, o autista, ele não gosta de nada pegando nele. E aí, às vezes, ele tira. Meu marido não suporta. E aí, às vezes, eu coloco e falo, mas aí eu fiz um crachazinho, coloquei minha foto, mãe do Pedro, esposa do Tiesco, ambos possuem TEA. Então, eu sempre informo. Do Gabriel, a mesma coisa. Irmão do Pedro. Ele usa também, Gabriel. A gente usa. Porque somos acompanhantes, né? E vai para uma fila. Então, você explicar A mais B é difícil, dependendo de onde você estiver. Então, assim, são direitos que a gente conseguiu que parece assim, é para não pegar fila. Não é. Eles não ficam quietos. Que você não tem. Você imagina, você tá numa fila do aeroporto. Bagunça, muito barulho, eles vão ficando, começa a ficar muito agitado, e vai dando um negócio. Sabe, não é uma questão de, vou parar na preferência. No entanto que a gente tem direito à vaga de PCD. Todo mundo ficar junto. Porque também, se meu filho tiver crise, quem que vai me ajudar? E crise não é uma crise assim, tranquila. Tem crise que demora horas pra passar. Tem crise que 2 minutos você abraça, acolhe. E aí? O avião não vai ficar parado me esperando. Então, assim, os direitos que a gente conquista não são direitos porque ele é PCD. O direito do carro, por exemplo, tem pessoas que têm condição de ter um carro, mas as pessoas que não têm, sabe? E a criança tem que ir em terapia, e nem sempre a terapia, todas, é no mesmo lugar. Esse que é o negócio. A terapia, porque existem clínicas que são excelentes, tem todos os tipos de profissionais. Tem clínica que o profissional que ele precisa tá na A e na B é outro profissional que ele precisa. Então, os deslocamentos são muito mais difíceis, né? Então, se você puder fazer de carro, é muito mais melhor, mais benéfico, né? Total. Então, assim, os direitos vieram para tentar nos ajudar. Não é uma coisa pra amenizar um pouco ver o pessoal de camarote, sabe? E a questão do carro é uma coisa assim que quando a gente começou eu não sabia. E pra mim foi assim, nossa, porque quando a gente descobriu o autismo, a gente tinha um dinheirinho guardado para comprar outro carro. O que a gente fez? Não tinha como esperar o plano de saúde falar, beleza, vou te atender. Não, a gente já saiu gastando tudo. Na época eu fiz até rifa para pagar. E aí eu não tinha o dinheiro do carro. Eu só pude trocar quando eu descobri, eu falei, gente, olha aí, eu não vou pagar IPVA, e vai ter um carro melhorzinho. E em Cuiabá, na época eu morava, 42 graus, né? Nem mais 40. Ar-condicionado, né? Então, assim, se o calor já nos irrita, imagina uma criança. Então, assim, os direitos vieram para ser legais. Mas existem algumas coisas que não entram na minha cabeça ainda, como atualizar o laudo. Não faz sentido. E aí tem uns lugares que podem recusar porque o laudo não está atualizado. Então, faz sentido. Pamela, a realidade mudou com a Pudan e como que a Pudan entrou na sua vida? Então, a Pudan entrou na minha vida naquele spoiler quando eu engravidei do Gabriel e comia muito pudim. O Pudan, quando eu engravidei, a minha avó Ilka. Quando você engravidou do primeiro? Do primeiro, quando eu tinha 19 anos, ela fazia pudim e quando eu era mais novinha, e quando eu engravidei, eu virei sommelier de pudim. Porque eu comi todo tipo de pudim. Só que nenhum era parecido com o meu.
Nada igual. E quando a gente começou nessa, né, de come aqui, come lá, a gente não tá bom. E minha avó na época já tava, ela tem mal de Parkinson, ela já tava bem debilitada, ela já não conseguia fazer algumas coisas na cozinha, e pudim não era uma das que ela não conseguia. Então eu colocava minha mãe e minha tia pra fazer, faz aí. Mas mesmo assim, pra mim, era algo diferente. Eu queria da minha avó. E aí eu comecei a fazer em casa, depois que o Pedro nasceu, porque eu sou uma pessoa super agitada, não sei ficar parada. E eu sempre falava, meu pai sempre me criou assim, filha, você vai ser uma boa mãe, mas eu quero que você seja uma boa profissional. Porque hoje em dia, nós mulheres conquistamos muitas coisas, né? Então, ele me ensinou esse caminho. Minha mãe foi uma mãe 100% mãe, sabe? Então, não, filha, você pode ser 100% mãe, mas você pode também trabalhar, você pode conquistar muita coisa. Então, ele me ensinou a ter um olhar já. Então, eu e meus irmãos somos super trabalhadores. E aí, eu casei e tive o Pedro e o Gabriel e fui ser mãe 100%. Eu não vou ficar quieta. Comecei a fazer pudim pra vender. E eu fazia um pudinzão e cortava. Os pudins não eram bons. Não. Eu nunca fui boa de cozinha. Só que eu comecei a fazer uns testes de curiosidade. Então, eu troquei pra ovo caipira, depois eu troquei para um tipo de leite condensado, para outro. No início o pudim ficava pronto em 1 hora, depois ficou pronto em 4, grau, enfim, nossa, eu fiz tanto teste, menina. E o povo começou a gostar. Você começou a acertar essa receita. E aí um dia eu conversando com minha avó, falava, vó, não é possível que eu não acerte essa receita. Tá aqui, ó, tá a sua letra e minha mãe faz, minha tia faz e parará. Por que não fica bom? Aí tem a dica que a gente sempre vai, é feito com amor. Ela falou algo que eu achei bem legal. Ela falou assim, filha, eu nunca fui muito de gostar de fazer comida. Não era um prazer. O meu prazer era ver vocês sentados na mesa. Envolvidos, sorrindo, conversando. Então, o que minha avó estava me ensinando ali? A comida em si, não é você, sim, entregar amor e tal, mas é entender que a comida é um momento especial. É um momento onde você está em família. A mesa é algo uma experiência muito grande. E aí tem vários livros, né, da experiência mesa. Na Bíblia fala muito, né, sempre da festa, mesa. Enfim, sempre mesa. Então, a minha avó entendeu isso. E ela me ensinou isso. Que todo domingo a gente estava sentado almoçando lá na casa dela. A casa cheia, aquela loucura. E aí eu entendi que o pudim, pra mim, era referência de estar em família, de um momento de alegria, de descontração. E aí, quando a gente tava nesse meio, eu fazendo os pudins em casa, vendendo pra vizinho, meu marido conhece uma pessoa e ele fazia um pudim e eu fui experimentar o pudim dele. Horrível. Parecia um mingau, de verdade. Eu não consegui comer e eu sou meio chata com textura também, não rolou. Só que eu achei legal a ideia dele ter colocado dentro do potinho. Falei, gente, o que é isso? Eu tenho uma receita perfeita nesse negócio. E aí meu marido falou assim, filho, então a gente vai investir. Eu e você. E em 2020, início de 2020, ainda não tinha pandemia, eu comecei a trabalhar como gerente de uma loja de costura. Pra gente guardar um dinheirinho pra fazer o meu primeiro forno. Que eu desenhei o forno na época que sairia mais barato. E também pelo que eu queria não existia no mercado. Então eu desenhei o forno. E chegamos lá, quanto que é? 10 mil reais? Tô dando um valor. Então tá. Então aí vamos trabalhar. Trabalhei, entrou a pandemia, continuei trabalhando. E aí quando a gente conseguiu o dinheiro, a gente foi e investiu nisso. Só que aí, assim, a história é muito longa, mas a gente conseguiu uma sócia que, nossa, foi bem legal, nos ajudou bastante. Né, e foi uma pessoa que me ensinou a vida, assim, ela era super empreendedora, então ela me fez também já ver a vida diferente e ver que eu era capaz do que eu estava fazendo. E aí a gente abriu a Pudan em dezembro de 2020, no ápice da pandemia, enquanto muitas empresas estavam fechando ou diminuindo o trabalho, nós entramos com a Pudan no mercado. A Pudan, ela foi algo que eu falo que é presente de Deus, mesmo assim. Pamela, acaba sendo muito clichê, mas não é. Toda a história dela, desde o rótulo, desde o nome, tudo isso
tem testemunho da pessoa que fez o rótulo, que estava tomando banho e caiu na cabeça dela uma visão e ela viu o nome, enfim, então assim, não tem como não envolvê-lo. E aí quando a gente abriu a Pudan, eu fazia tudo. Eu fiz a receita, é minha autoria. No entanto, vou mostrar pra vocês aqui. Tem minha avózinha. Olha, que fofa! Minha homenagem à minha avó. Essa é o de chocolate, mas assim, Chocolate. o tradicional, E que é a vocês receita começaram dela. com esse. Esse é a receita da minha avó. Tá. Os outros não, os outros aí ela nunca tinha feito, eu nunca experimentei dela, mas o tradicional é dela. Os outros não, os outros a gente, aí parece aquela Aí cientista, você né, uma criança. criança. Eu tenho uma base legal e eu posso trabalhar bem, posso fazer vários sabores dele, sabe? E aí a gente começou no meio da pandemia e aí eu comecei a investir o meu tempo, né? Porque a empresa, dinheiro por dinheiro você busca no banco, né? Sim. Mas o tempo, a buscar, melhorar, enfim, tudo é diferente. E aí Então, os meninos já estavam numa época, a sua maternidade já estava numa época mais que estava na rotina já, né? Os meninos já Já estavam mais Pedro acostumados. já com a ideia de ser mãe. eles ainda não eram grandinhos. São pequenos ainda. E assim, eu me organizava muito, tipo assim, porque no início era só eu, hoje meu esposo tá comigo, né? A gente tá junto, a empresa é nossa. Mas no início eu trabalhava em outras coisas, porque como que fazia? A gente tem 2 filhos, como que eu vou deixar a empresa? Vou Não enfiar sabia minhas caras? o que ia acontecer. E meu filho precisa de mim, né? Financeiramente dizendo, não é assim, não, eu vou abrir minha empresa e vou ganhar muito dinheiro, gente, é doce ilusão. Doce ilusão. Então a gente teve um pé no chão nesse sentido. Então, tipo assim, meu marido continuou trabalhando e eu fui pra dentro da empresa. Então eu fazia a produção, fazia tudo. E como que eu fazia com as crianças? Foi assim. E hoje a minha rotina não é muito diferente. Hoje eu vou pra empresa de manhã. Hoje, assim, é diferente no sentido de que meu marido tá comigo. Mas eu vou de manhã pra empresa, ele tá em casa organizando com as crianças, ele almoça com as crianças e me encontra na empresa. E à noite a gente volta pra casa. Vocês se dividem e se complementam no trabalho e em casa, né? Exatamente. É um trabalho de parceria aí. É um Tem trabalho todo. conjunto, né? Porque assim, quando é bebê, não vai dar peito, né? Enfim. Mas agora, ser pai e mãe é um trabalho em conjunto, é uma engrenagem, né? Todo mundo funciona. Se um para, vai parar tudo. Se eu ficar focada só em mim, eu vou fazer, deixa que eu faço. Eu não vou dar conta. Ou eu vou enlouquecer, ou eu vou cair cansada. Não é fácil. Empreender sendo mãe não é fácil, sabe? E assim, no meu caso eu ainda não tenho, eu acabei de mudar. Então assim, eu não tenho uma pessoa para me ajudar em casa, para ficar com as crianças. Então a gente vai... Antes vocês tinham uma rede de apoio, né? Né? E é isso que eu ia até te perguntar, né? Que o seu empreendedorismo deu tão certo que trouxe você e sua família inteira para São Paulo. Foi. Como foi essa decisão? Foi difícil? Foi. Conta a história, porque essa história, eu fiquei assim encantada com a história quando a Isa me contou. Então conta pra todo mundo que tá ouvindo. A gente abriu a empresa em dezembro de 2020. Em fevereiro de 2021, estou eu trabalhando muito. Lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá, Depois. 2 meses de empresa, eu recebo uma ligação da Casa Santa Luzia. Primeiro que eu não sabia o que era Casa Santa Luzia. E aí, manda pra cá, pra São Paulo, uma caixinha com seus pudins, que a gente gostou muito, viu no Instagram, muito legal, joia. Falei, isso aqui é golpe. Cara de golpe. E aí, não mandei. E aí chegou em março, se não me engano, eles ligaram novamente. Cadê os pudim? E aí já ligou outra pessoa, já contou mais sério. E aí eu contei aonde? Que é golpe, né? Eu quero esses pudins agora. Vai eu, doida, indo pro aeroporto pra mandar as caixinhas. No isopor. No isoporzinho. Mas isso deu um Google, Casa Santa Luzia. Cai de costas, né? Como assim? A gente recebeu o e-mail deles pra eles mostrarem que era real. Então, mandamos pra cá. Geralmente o cadastro de uma empresa demora muito tempo. Mercados mais rápidos demoram 15 dias. Mercados como Casa Santa Luzia, elas demoram de 45 dias a mais. Porque imagina,
Um vem, olha o rótulo, tá ok. O outro, isso assim, os mercados mais metódicos. Eles são mais. Imagina, eu vender qualquer produto no mercado desse, eles não vão aceitar. Então eles mandam para laboratório, eles mandam para tudo quanto é lugar. Mandei para eles. Alguns dias depois, meu marido me liga. Você tá sabendo que você vai para São Paulo, né? Eu, como assim? Então, a Casa Santa Luzia mandou um pedido. Tá bom. Eu já fiquei tipo, Um pedidinho ou um pedidão? um pedidinho, lógico, né? Assim, pedidão assim pra gente, porque na época a gente tava vendendo pouco. Aham. A gente tava vendendo para alguns mercados em Cuiabá, não eram todos. E tipo assim, pedidos pequenos. Pra nós, naquela época, foi pedidinho. Assim, na época era pedidão. Hoje pra gente não representa muito, né? E aí, daquela época. E aí, cheguei aqui em São Paulo, toda trabalhada. Cheguei direto com umas caixonas de isopor. Menina, eu paguei mais Sérgio Bagorno, suor. E vim de avião com esses pudim. Enfiamos gelo e entregamos na Casa Santa Luzia. Chega eu, toda na alfaiataria, na doca. Cheio de caminhoneiro. E lá eles não podem nos ajudar. Tipo, eles vão sair do posto deles pra ir lá pegar as caixas pra mim. Não, é ao contrário. Eu chego até eles e eles... Aí cheguei lá. Mas por que a senhora veio entregar? Falei, não, eu fiz questão. Eu era a única funcionária. Fiz questão ali. Era quentinha disponível. Aí eu até brinco, hoje eles sabem. Eu falo, não, eu fiz questão de entregar. Enfim, cheguei, fiz a entrega, tudo. E aí quando eu fui pra área lá dos diretores, tudo, dos gerentes, eu cheguei lá e eu descobri uma coisa que nem eu imaginava. Eu fui recebida com louvor. E foi uma coisa surreal, porque eu não esperava, né? Porque quando a gente chegou lá, eles falaram assim, quero saber a case de sucesso para a empresa estar onde está e chegar na Casa Santa Luzia, desde quando vocês estão abertos? Faz quanto tempo que a empresa existe? Gente, 2 meses. Na época era abril, eu falei, 4 meses. Nossa, eu acho que ele mudou a cor 1000 vezes, assim. Ele olhou, como é que é? 4 meses? E riu, achando que eu tava brincando. Falei, não pode mostrar no CNPJ. Faz 4 meses que a empresa tá aberta. 4 não, 7 porque você abre a empresa, aí você vai mexer, comprar. Falei, mas 4 meses ela tá ativa. Eu falei, não é possível. Você desse jeito? Não existe. E assim, são muitas empresas que querem entrar na Casa de Santa Luzia. O nosso foi ao contrário, nós somos convidados. Quando isso aconteceu, eu e meu marido olhamos e falamos assim, você tem noção do que está acontecendo? E a Casa Santa Luzia, olha, eu fazendo propaganda da Casa Santa Luzia. Gente, só uma pausa. Tem muita gente que não sabe o que é a Casa Santa Que Luzia. não é de São Paulo. A gente tá falando de São Paulo, a gente tá falando do melhor empório, supermercado que existe na cidade de São Paulo. Da América Latina. Da América... Não, me corrigindo. Ó, a gente perdendo. Esse selo de São Paulo é da América Latina. Sendo de São Ó, a Paulo. gente perdendo o celular cheio, pão de açúcar para patrocinar. A gente aceita. A gente aceita. Assim, não diminuindo os outros, mas é porque é um mercado muito antigo. Especial, né? É. Digamos, assim, onde você Ele é uma compra referência. coisas do mundo inteiro. E ele é uma referência. E eles são importadores também, né? É um dos maiores importadores da rede de supermercado. Então, assim, eles são referências realmente. E eles é um dos mercados mais antigos que nós temos. E eles têm um modelo de mercado que todo mundo quer igual. Porque realmente eles fazem tudo com excelência. Eles são referência. Eles são referências na América Latina. No entanto, que quando eu tenho o APAS aqui, que é um evento de feiras de alimento, desce 3, 4 ônibus lotados de gente para ir lá visitar o mercado. E aí o que aconteceu? Teve o APAS e foi bem. Eu entreguei em abril. Em maio tem o APAS. O povo começou a descer lá para conhecer, porque o Brasil inteiro vem para cá para feira. Então, o que o pessoal faz? Vai na Casa Santa Luzia ver os novos produtos. É uma vitrine, né? É uma vitrine. E aí começou. Oba liga, fulano liga. E o que aconteceu? Pra gente vir pra cá. Chegou num ponto que 90% da minha venda era São Paulo. Mas conta que você entrou. Aí você entrou no Oba. Aí a gente entrou no Oba. Nossa, o primeiro pedido do Oba pra gente foi tipo, meu Deus, eu Não vou dar conta. Não, a gente não tinha como dar conta. Você não tá entendendo? Não tinha como dar conta. Quando a gente recebeu o pedido, eu falei, meu marido, a gente manda metade. Ele falou, não existe isso. Ou a gente entrega tudo, Eu fiquei
nos primeiros pedidos, porque não foi só um, tipo assim, é mensal o pedido do Oba. E naquela época a gente não tinha condição, porque, primeiro financeira, porque você precisa, né, comprar... Eles pagam a prazo, a né? prazo, sim, com certeza. E assim, eu não tinha estrutura que eu conseguisse fazer a quantidade que eles precisavam na maneira que eu fazia, que era por quantidade. Teve algumas semanas que eu saía 2, 3 horas da manhã com as crianças. Porque a minha rede de apoio estava na fábrica, trabalhando comigo. Tinha, assim, 15 pessoas dentro da fábrica. É minha mãe, meu pai, meus irmãos, a namorado, ou não sei quem. Pode vir. Menina, era surreal. Surreal. E assim, até hoje, quando então, esses dias me ligaram, pô, eu tô indo aí pra sua casa, vou ficar uns dias em São Paulo, e fica tranquila. Você tá devendo pudim pra todo mundo e a hospedagem vem aqui em São Paulo. Não, aí chega, não, eu tô indo aí pra São Paulo. Tá, como que você tá essa semana? Não, essa semana eu vou trabalhar. Tá, o que você vai fazer? Não vou fazer nada. Não, então você vai pra fábrica comigo me ajudar. Sempre tem alguma coisa, alguém pra tirar um vídeo, uma foto enquanto você tá trabalhando, porque a gente é 1 em 1 milhão, né? Então assim, quando a gente foi recebendo e os outros mercados vindo, e a gente foi ficando assim, assustado. De verdade, porque eu não tinha capacidade. Sua avó já tinha falecido? Minha avó ainda tá viva. Tá viva. E hoje ela tem 84 então anos. Então ela conseguiu presenciar tudo isso. Ela tem uma questão neurológica, porque o Parkinson já atrofiou o cérebro. Então, muitos momentos ela não reconhece. Muito difícil. E lá em casa, eles querem morrer. Porque assim, eu sou a neta mais velha, morei 5 anos no fundo da casa da minha avó, com os meus pais. Então eu sou a... Predileto, com certeza. E muitos momentos de crise, quando a minha avó tem, que ela fica muito nervosa. É muito parecido com o Alzheimer, pra você ter uma ideia. A diferença é que o Alzheimer, quando passa a crise, ele não lembra o que aconteceu. A minha avó lembra. Ela viu que ela teve uma crise. E isso piora, gera depressão, enfim. Só que ela reconhece minha voz. E aí a minha mãe fez um vídeo antes de eu... No dia que eu mudei, eu despedi dela, no outro dia ela fez um vídeo. Contando, mãe, a Paula tá mudando por causa do Pudão. Ela chorou muito. Ai, que bonitinho. Ela chorou muito e ela me abençoou, falou que estava muito feliz, muito orgulhosa, que ela sempre soube. E ela não tá falando direito. Então você percebe pelo negócio. E o dia que eu fui despedir dela, eu falei assim, adivinha quem é? Aí minha irmã falou assim, a sua neta mais linda tá falando agora. Quem que é? Pamela. Ela que morreu. Ela falou, você acertou, sou eu mesmo. Beijei, abracei ela. E foi uma decisão fácil, então, vir pra cá, deixando toda a família lá, sua rede de apoio? Não tinha jeito nenhum. E quando a gente começou, há uns 2 anos atrás, a gente começou já assim, a gente tem que mudar, porque o valor de frete, a entrega foi ficando muito difícil, porque começou a vender bem. Até, né? Total, pra você ter ideia, eu tinha que esperar um caminhão encher, porque o meu produto é refrigerado, pra vir pra São Paulo. Mato Grosso, ele é uma das maiores de frigorífico, então o maior mercado deles é frigorífico pro Brasil e pro mundo, né? Ele vende bem. Então a carga de lá é lacrada. E eu não tinha, assim, eu tinha grandes pedidos, mas não a ponto de fechar um caminhão. Fechar caminhão é uma nota. Só que eu tinha que ter uma quantidade para me fechar. Não bate, são cargas enormes. Então eu tinha que esperar uma polpa de fruta, um negócio assim, porque lá tem muito caju, manga, então, pra mandar pra cá. Pra dividir a carga. E como que faz? Aí demora, aí você não cumpre prazo. Cumpre prazo, a gente começou a ter um pouco de dor de cabeça com isso. Gente, tem coisa mais chata de você ir no mercado. Nossa, hoje eu tô com vontade de comer um pudim de coco. E chega lá, cadê o pudim? Posso falar, isso acontece com o iogurte que eu como. É frustrante. É frustrante, muito eu já sei frustrante. que ele vem do sul. E aí eu já cheguei a comprar direto no site deles, porque chega no mercado só tem, sei lá, todos os sabores, mas não tem o básico. Aí, Pamela, fica a dica, site, delivery direto. Posso falar? Porque eu já cheguei a comprar. Tudo bem, tem o frete, você fala que tem que comprar uma quantidade pra valer a pena, mas é uma coisa que a gente toma sempre, Sim. vamos supor. Não, e é uma ideia que a gente já tá conversando. Porque assim, existem... o mercado não quer faltar. Então talvez seja
por realmente transporte e tal, mas tem mercados também que demora pra fazer o pedido, enfim, mas é muito difícil isso acontecer. E, gente, não tem nada mais chato que você ir no mercado e não ter o produto que você quer. Não ter. Então, assim, a gente começou a ficar com defasagem dentro dos mercados, ter uma abertura ali, o mercado não gosta disso, a gente também não gosta. E aí eu falo ao meu marido, vamos ter que ir pra São Paulo. E meu marido, um parente, ele é autista. Eu não saio daqui nem morto. Quanto tempo você conseguiu convencer ele? Em quanto tempo? Então, a mulher, a gente conquista de várias maneiras, né? Aí eu comecei a orar, ai, Deus me ajuda, porque tem uma maneira melhor de convencer, se não é Deus assim, esfrega na cara dele, que ele tem que sair daqui. Porque eu sempre fui uma pessoa super desapegada. E eu acho que às vezes até demais. Então assim, adoro. Vou viajar, vou conhecer o mundo, é minha vontade. O Tia já é minha raiz, minhas cores, eu amo aqui e tal. E eu vivia falando, eu não mudo daqui, né? Até final do ano ele fala, olha, eu morro aqui, mas eu não saio daqui. Ele falou, ô Gabriela, para com isso. Que era eu nasci assim. Aí a gente começou e eu sou uma pessoa que ele fala assim, você é muito negativa. Não, eu sou realista. Comecei, olha aqui, tá faltando, tal. E aí a gente começou juntos a elaborar. Aí até que um dia ele falou assim, eu só saio daqui se eu tiver tranquilo, que a gente vai ter uma moradia tranquila, assim, assim, assim. Falei, então eu vou orar e vou falar pra Deus. Se for pra gente ir, a gente precisa de 3 coisas. Casa, escola e fábrica no mesmo, se possível bairro, mas se não muito perto. O dia que a gente achar, a gente sai daqui. Porque lá a gente tem nosso apartamento, nossa rede de apoio, a gente tem tudo. E... pois não é que aconteceu. Tô aqui. E assim, quando a gente viu tudo organizando, ele falou pra mim assim, tá, eu vou sair daqui. Mas eu saio pra não voltar. Falei, tamo junto. Já deu certo, né, Pudan? Mas, Pamela, foram 3 anos de Pudan pra vocês. Fazer 4 já. Fazer 3 anos e meio pra 4 agora já, pra vocês mudarem, né? Então vocês mudaram em junho desse ano. E aí vocês estão há 3 meses morando aqui em São Paulo. Eu estou há 3 meses, eu vim primeiro pra deixar tudo organizado. A fábrica veio antes ou não? Veio tudo em junho? A fábrica veio junto comigo, assim. Assim, meu marido veio antes, organizou um pouco da fábrica, mas falei, não encoste em nada, deixa a produção eu organizar. Então eu trouxe tudo, toda a mudança, e a organização ficou pra minha parte, né? A gente se dividiu bem. Então ele veio, e ele veio bem perto do aniversário do nosso casamento. Eu falei, você vai voltar na sexta-feira, só pra gente comemorar, e você volta pra lá. Então assim, a gente ficou um mês, ele vai, eu vou, ele vai, eu vou, até se organizar. E aí a gente fechou tudo e tal, e aí eu vim 20 dias antes deles, pra deixar a fábrica organizada e pra deixar o meu apartamento organizado pra recebê-los. E a fábrica ficou exclusivamente aqui em São Paulo? Total. A gente fechou lá porque não tem como. E alguns mercados aqui também, né? Isso que eu ia falar. Os mercados lá, eles às vezes têm até um lugar aqui que recebe e manda. Eles têm os próprios caminhões. Porque imagina o hortifruti. Eles acabam tendo um caminhão refrigerado para receber e tal. Então assim, ficou mais fácil. Escoa tudo daqui, né? Ô Pamela, assim, claramente você está adaptada. Você nasceu para morar em São Paulo, claramente. Eu sou paulistana. Agora me diz uma coisa, e os seus filhos? Principalmente com a questão da escola, como é que tá hoje isso? Que eles estão há 2 meses já frequentando a escola, né? Gente, eu não sou uma referência para falar. Assim, não me pegue meus filhos como referência, porque os meus filhos são crianças muito abençoadas no sentido de... Não eu sou abençoada por tê-los, porque eles são super... Assim, eu acho que eles são muito parecidos comigo. São muito desapegados. Eu imaginava que ia me dar muito trabalho, principalmente, não o Pedro, o Gabriel. Você achou que o Gabriel ia dar mais trabalho? Porque o Gabriel é muito sensível, sentimental. Então, tipo assim, ele tem uns amiguinhos de muito tempo. E a gente mudou ele de escola, ele sofreu. Eu mudei com 11 anos, eu sofri, viu? Eu mudei exatamente com essa idade, eu fui odiando. Não, o Gabriel, eu falava assim, nossa, cara, o que eu fiz? Psicólogo, igreja, meu marido. O que a gente fez? Isso é uma dica que eu acho que funcionou, tá? Isso eu acho que funcionou. Inserir eles no plano de mudança. A família inteira não sabia que a gente ia mudar. Eles já sabiam.
filho, a gente tá querendo mudar pra São Paulo. O Gabriel já, não vou. Mas o que eu fiz? Fiz ele sonhar. Sonhar que aqui teria algo que ele goste. Eu fui inserindo eles. Na mudança, a mesma coisa. Sempre insira seus filhos. Eles não são de fora, eles são parte da família. Então, eu inseri eles. Fui na escola, tirei foto. Olha que legal, o que vocês acharam? Sabe? Então, eu inseri o lado muito. positivo da mudança pra eles, né? Sim. Eles conseguiram olhar esse lado positivo antes de mudar. Total. E foi uma coisa assim que meus pais sempre foram realistas demais com a gente, assim, sabe? Isso sempre foi muito bacana. E com as crianças eu faço isso. Então eu comecei a conversar com eles. E trouxe também os lados ruins. Ai, a gente vai sentir saudade da vovó e do vovô, sabe? Mas eles vão vir. E quando eles vierem vai ser muito bom, né? Porque imagina, a vovó e vovô vai dormir uma semana lá em casa. Nunca que eles iam dormir uma semana na casa dos meus avós, dos meus pais. Tipo, não. Mas olha que legal. Nossa, quando vai... Minha mãe ficou aqui um mês. Em julho. Foi. E foi uma farra. Foi uma farra. Quando foi embora, foi aquela choradeira, aquela coisa, né? E aí minha sogra veio, farra, alegria, não dá tempo de Posso você falar? trabalhar coisas que não são A gente tem pais que moram em outra cidade, né? Porque a gente que mudou pra cá. E meus pais, quando vêm pra cá, é uma delícia com a minha filha, porque minha filha dorme com eles e tal, e faz um monte de programação. E se a gente morasse na mesma cidade, faria. seria muito legal. Não faria. E esses dias eu tava falando com meu pai falou assim... Porque quando eu for pra São Paulo, eu quero fazer assim com as crianças, eu quero aproveitar o máximo. Eu falei, eu até brinquei, eu falei, pai, se a gente tivesse Cuiabá, a gente não tava fazendo nada disso, é? Ele falou, minha filha, tem horas que às vezes eu me arrependo. Porque a gente familiariza. A gente se acostuma. A pessoa vai estar sempre... Uai, não tem filho pródigo, você fala tanto da Bíblia, filho, né? Fizeram uma festa pra ele e o outro lá, coitado, estava sempre presente. Porque tá Porque porque a ausência, ela traz uma coisa... né? E assim, tudo que é novidade, nós não gostamos de mudança. O ser humano, mas a gente gosta de novidade. Então assim, às vezes a gente se familiariza com as coisas boas. A gente até brinca, né, assim, não é brinca, a gente fala, né, a gente sai num enterro, você vê que você tá familiarizado. Por quê? Você tá vendo lá, nossa, mas eu podia estar vivendo bem, fazendo assim, mas eu tô vivendo. Eu tenho meus filhos, olha, fulano perdeu o pai, mas eu tenho meu pai, nossa, eu não dou valor. Então assim, a gente acaba familiarizando com as coisas, sabe? Então eu trabalho muito essa parte, e eu aprendi isso na igreja. A gente familiariza com os milagres, com tudo ao nosso redor, e nós não podemos familiarizar, nem com as coisas ruins. Que a gente fica na nossa zona de conforto péssima. E a Pudan, ela me faz nunca ficar familiarizada, porque ela sempre me dá, assim, sempre é muito diferente, sempre muita novidade, toma caminhos que eu sempre soube, assim, que eu conquistaria grandes coisas. Meus pais me ensinaram isso. Filha, você é capaz, você dá conta, você, sabe? Sempre tive isso. Mas... eu tenho muito mais, sabe? E eu vejo que Deus tem muito mais pra mim, e as coisas que estão acontecendo às vezes parecem mentira. Eu estar em São Paulo, a gente estava conversando do bairro, tudo, eu nem conhecia o bairro. Quando eu vim, eu falava, gente, eu tô morando melhor do que eu morava em Cuiabá. Eu tô fazendo coisas que... eu tô indo em parque, eu tô indo em isso, fazendo aquilo, indo em lugar de cultura, e não é sobre dinheiro. É sobre momentos, você sabe? Viver. Experiências novas, né? E boas. E assim, é difícil você estar longe da família. Mas você sabe que nunca... eu tô há 10 anos casada. A gente tem que pensar no lado bom de quando Nosso quarto. é a convivência em família, na família mais íntima aqui, né? o muito núcleo, mais. Tipo assim, amo meus parentes, a família inteira amo eles de paixão. Mas nós 4 aqui tá sendo tão gostoso. E você conseguiu equilibrar o empreendedorismo e a maternidade, mesmo morando fora sem a rede de apoio, porque vocês dois se completam, Se né? dividiram, né? De uma forma equilibrada, né? E tem dia assim que eu falo pra meu marido, eu falo, hoje eu tô caco, não dou conta. Quando eu vejo que eu tô falando muito alto com as crianças, sabe? Que eu tenho uma mania de falar bem. Todo mundo tem esse momento, né? Não, eu vou contar uma coisa pra vocês. Homem não gosta de que mulher grita. Eu tenho 2 meninos. Então quando os meninos me obedeceram, para um pouco! Aí depois eu falei, meu Deus. Eu falei que eu nunca ia fazer isso, mas
Então, assim, eu vi. Toda mãe Eu li uma frase esses dias, que voltando lá naquele assunto, que é assim, os filhos, eles não precisam de pais presentes, eles precisam de pais presentes com humor regulado. Esse humor regulado, gente, bateu tão grito. Eu acho que eu vai Esse humor regulado bateu tão humor doído. regulado, mas quem tem humor regulado? Um dia de um jeito, outro dia do outro, gente. Nunca sabe Não, como vai mas acordar. no dia, não é no momento, porque às vezes de manhã você acorda meio. Tipo, filhos precisam de pais de humor regulado. Essa frase bateu doído em mim. Quem falou isso? Esses estudiosos esses gurus de internet. Não, mas não existe humor regulado 100% todos os dias ou todos os momentos. Assim, vamos combinar que existem pessoas que têm um humor mais regulado do que outras, né? Isso a gente não, sim. sabe. A gente tá falando de pessoas sem diagnóstico. É difícil realmente, a gente tem explosões, digamos assim. A verdade é que assim, é difícil ter pessoas que são assim o tempo todo. A gente tem momentos que, né? Eu acho que concordo, mas eu acho que o principal, os pais reconhecerem em alguns momentos que eles erram e falar, não dar abertura para a criança, é assim, falar que errou, eu concordo, fala, filho, mamãe errou, mas eu sou sua mãe, eu erro, mas eu fiz porque eu amo você, errado. Existem outras Quem formas. nunca gritou, brigou exagerado? Não tirar, ai filho, me perdoa pelo amor. Não, mas eu acredito sim. A gente erra. E eu acho que isso também é uma coisa a ser ensinado para os nossos filhos. A gente meio que dá uma espirotada. Porque as crianças também pedem o controle na escola, brincando com os amigos, ficam nervosos demais. Você fica ensinando sua filha a ter paciência, mas você não tem. Aí Esses dias eu tava. Filho, pelo amor de Deus, mas você também é nervosa. Ah, filho, mas assim, a gente tem que organizar. Quando eu tô nervosa, você já percebeu que a mamãe fica quieta? Nossa, eu fico. Ontem a Sofia falou assim pra minha mãe, dedando a gente. Porque minha mãe é entediadinha e meu pai é nervosinho. Juro por Deus que eu vi essa frase da sua mulher. As crianças observam muito a gente. As crianças observam muito a gente. Você é entediadinha? Depois que ela falou, eu fiquei pensando, talvez ela tenha razão. Não tem aqueles exercícios que a gente faz. Geralmente Mas são os o coisas, Pedro né? não era nervosinho, ele ficou nervosinho com a paternidade. Fala pra ela, avisa ela. Ele vai falar que é mentira. Você acha que era nervosinho antes? Ele sempre foi mais, assim... É que talvez a paternidade deixou claro. Que os filhos apontam, eles moram com a gente. Então, o que eles são? Eles estão lá enxergando a gente o tempo todo. Eles são assistindo de plateia. o nosso Big Brother, né? Eles estão lá, é nosso espelho, né? E isso, ela que a Sofia tá fazendo, aqueles exercícios que a gente às vezes recebe negócio de coach, que você tem que perguntar pra pessoa o que ela vê em você. Gente, o meu nunca bateu. Eu, nervosa, não sei o que, as pessoas que paciente, calma, gente, isso aqui tá errado. Eu não sou nada disso. Então, assim, os nossos filhos olham a gente de uma janela diferente da vida, né? E eles estão ali recebendo nosso... É aquela coisa, a gente só conhece a pessoa morando. Nossos filhos são 24 horas pra frente. Exatamente. E pegou a gente em várias fases. Várias fases. É verdade. Teve uma época quando eu lembro, meu pai, até hoje às vezes, a gente viu meu pai meio nervoso. Mãe, o pai tá sem dinheiro, né? Mãe, ai minha filha, por que você tá falando? Ai, mãe, meu pai tá nervoso. Aí minha mãe, aí ele, ô pai, a mãe tá meio nervosa, o que tá acontecendo? TPM? O que você acha, minha filha? Então assim, a gente sabe, você tá desde a barriga da sua mãe. Você tá ouvindo tudo que ela fala, a maneira que ela fala, a gente acostuma, a gente lê os nossos pais de uma maneira, acho que melhor que nós, eu acho que não tem, né? Os filhos, falando como filhos, né? É verdade. Nossa, tem mais alguma coisa pra perguntar? Foi uma conversa muito boa, muito rica. Foi mesmo. Ai, Pamela, a gente queria te agradecer por essa conversa, porque foi boa demais, Foi né? muito boa. Acho que a gente pôde trazer aí muitas informações, tanto sobre autismo, como essa história de vida e empreendedorismo aí de vocês, né? Que é incrível, é de verdade, realmente é o que você falou. Às vezes não dá nem pra acreditar nas coisas que estão acontecendo. E realmente a gente ouvindo a história parece realmente dá pra fazer um filme, né? É uma Com história de muitas muito emoções. sucesso. Eu tô muito curiosa pra provar, que eu vou provar, né, hoje.
E assim, a gente quer te agradecer, te dar parabéns por essa Obrigada. história de, assim, a gente sabe quanto a maternidade e empreendedorismo ao mesmo tempo é difícil e vocês aí foram super resilientes e trabalharam muito para estar onde estão, né? E assim, é ter fé, acreditar que nós somos capazes, ter fé em nós mesmos, isso não é um problema, isso eu acho que é uma ótima solução. E querer realmente, como o médico fala, né, pegar um exemplo de Jesus, que era uma pessoa, não só no âmbito religioso, mas uma pessoa incrível, ele era perfeito. E tentarmos aplicar isso na nossa vida. A maneira de mudar o mundo é eu ser um pouco mais gentil, você e vice-versa. E na vida, a gente tem os nossos desafios e as nossas conquistas. E celebrar elas. E quando precisar chorar, chorar também. E nunca fazer as coisas sozinho, sabe? E quando a questão do autismo, eu só queria pontuar que se uma mãe perceber que tem algo errado, procura um médico. E se não sentir paz, continua procurando, porque coração de mãe não se engana. Não se engana. E levando para o âmbito do empreendedorismo, de tudo, o nosso coração, nossa intuição é a coisa mais forte que a gente tem que ter, porque ele nos direciona. Eu acredito que a intuição é o Espírito Santo dentro de nós, que ele vai sobre o nosso ouvidinho, a gente sente aquela coisa que é o canal para as coisas darem certo. E se não der, tá tudo bem também, sabe? A gente tem tá tudo bem, mas a vida, ela é assim. Um dia você sobe, um dia você desce, um dia você sobe. O dia que parar é o dia que você estiver dentro do caixãozinho, bem bonitinha, dando tchau pro mundo. É viver as experiências, né? E também sempre contar com as pessoas. De verdade, por mais que o mundo tá complicado e algumas pessoas não são tão boas, a gente precisa contar. Lugares como esses são, assim, lugares onde a gente procura, né, ver se alguém é parecido com o jeito que a gente pensa, entender que o empreendedorismo não é lindo desse jeito que, ser dona e ser mãe também, né? Então, tudo assim, tem suas dificuldades e suas belezas, né? Tem. Então, assim, nós mulheres devemos ter o hábito de conte sempre comigo. Sempre. Porque a gente se ajuda, a gente segura uma na mão da outra. E assim é a humanidade em toda, com os homens, enfim, a gente sempre tem que estar aqui juntinho pra gente conseguir, porque senão a gente não consegue. E eu quero agradecer de coração. Amei estar aqui, vocês são muito queridas. E espero ter ajudado de alguma forma vocês, as mães, quem precisar, e eu tô aqui. Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante de assistir essa entrevista completa. E já provem aí, porque a gente tá. Onde vocês Por estão? favor. Na Casa Santa Luzia, Hortifruti, Zafari, Varanda. Nossa, em tudo, gente. Aqui em São Paulo e o Hortifruti tem outros estados, tá? Tem Distrito Federal, Goiânia. Em Cuiabá a gente tá no Biguilar. Qual que é o mais gostoso? Eu posso falar. Não, E aí a gente tem o zero lactose para os intolerantes, que é muito gostoso. Chocolate também é muito bom. Eu sou fã da minha avó, o tradicional. Mas eu não posso falar que enfim, eu amo todos. E você tem previsão de fazer novos sabores, né? Então, a gente tá com uma novidade, vários sabores, mas em breve a gente vai contar, mas assim, a gente tá em testes. E também tem uma coisa, a gente adora quando nossos clientes falam assim: vamos lá, testa o pudim de doce de leite, por favor. E aí, quem sabe? Avisa a gente que a gente coloca aqui, mostra que já saiu a novidade. Não, e eu sempre preciso de umas pessoas pra experimentar. Você também, né, Carla? Eu também, eu ia falar o banana pudding, que é o banana pudding lá de Nova York, ele é o pudim diferente do nosso pudim, mas é meu doce favorito. Fica uma sugestão, a gente sempre precisa de provadores. Gente, você deve todo dia ouvir uma sugestão de alguém, né, de sabor. Não, vocês não têm ideia. A lista é enorme. E o legal do pudim é que eu posso trabalhar várias coisas. Então, por exemplo, pudim de café com calda de chocolate, pudim tradicional com calda de frutas vermelhas. Então, eu posso fazer muita coisa ainda com ele. Ai, que bom, muito legal. sucesso. Obrigada. Muito sucesso. A gente amou a conversa, muito obrigada. Deus abençoe. Adorei. Obrigada.